O Reino do Bem, essa série que a gente começou no início desse mês de outubro, chega ao fim, juntamente com esse processo tão atribulado, tão turbulento, que foi esse nosso processo das eleições de 2018. Hoje, a gente vive um momento histórico na nossa vida como povo brasileiro, na vida da nossa nação, e que vai marcar para sempre a gente. E que, independente do resultado, a gente possa confiar no Deus Criador que controla todas as coisas. É por isso que a gente está aqui, porque a gente confia que, independente do resultado, Ele continua no governo de todas as coisas. Mas eu, ao longo dessa semana, estava pensando como foi o nosso mês de outubro. E para mim foi um mês de outubro único, foi virado do avesso. Parece que a gente se esqueceu de todas as outras coisas e só pensava e só falava nesse assunto. Política, eleições, candidatos, e briga no WhatsApp, e briga com família, e briga com o marido, e briga com a mulher. Até isso eu ouvi que aconteceu. Gente que saiu de casa e falou, volto daqui 10 dias quando acabar isso. A gente se perdeu nesse caminho. Está todo mundo doido. Tanto é que chegou o Dia das Crianças e eu recebi essa imagem aqui no meu celular. A gente esqueceu que era Dia das Crianças, não de falar de coisas de adultos, para a gente celebrar a vida dos nossos filhos, né, dos nossos netos. A gente só conseguia falar disso, fazer piada a respeito disso, argumentar a respeito desse assunto. Tanto que a gente vê aí nessa imagem, que não está muito nítida, mas vou descrever para vocês a cena. Ali ao fundo, a Catedral de Brasília, iluminada com a cor rosa. Em homenagem ao Outubro Rosa, gente. Por isso que eu vim até de rosa aqui hoje. Outubro Rosa, que tem a ver com a campanha do câncer de mama, para que as mulheres se conscientizem, principalmente as mulheres se conscientizem, façam exames, autoexames, mamografias. E aí a nossa insanidade chegou ao ponto de pessoas se reunirem ali na frente dizendo, fora comunismo, porque vermelho, coloca verde e amarelo, isso não nos representa. Não é vermelho, gente, é rosa. Mas a gente está tão cego, ficou tão cego, que parece que a gente só enxergava o que a gente queria enxergar. Tanto que até o futebol, que é a nossa paixão nacional, ficou de escanteio. São Paulo estava em primeiro no Campeonato Brasileiro, caiu, para minha tristeza, e a gente nem comentou, a gente nem fez piada a respeito disso. O Corinthians perdeu, e a gente nem achou isso divertido. Eu não recebi do Heitor nenhuma piada sobre São Paulo e eu também não mandei nada para ele ao longo desses dias. O Palmeiras perdeu a chance de disputar um título que ele não tem, o título mundial. E aí a gente fez piada, né? Aí a gente não aguentou. Também não, ninguém é de ferro. Mas veja como a gente ficou pirado, confundindo as coisas. E é por isso que a gente encerra hoje esse ciclo do segundo turno, tentando colocar o coração e a mente no lugar de novo. Porque, sim, é angustiante, é preocupante, mas a gente precisa perceber que existe uma solução para tudo isso, uma saída. A gente tem usado nessa série uma palavra-chave que tem a ver com a descrição do que é o reino do bem, o reino de Deus, que é a palavra shalom, a palavra hebraica shalom, que no contexto do Antigo Testamento mostrava que a shalom do reino era a possibilidade futura da restauração de todas as coisas, onde os judeus criam que as profecias se cumpririam, e viria o Messias, e se instauraria a paz, um reino de paz, um reino de prosperidade,
A nação de Israel estaria no topo, como esteve no passado. Os judeus estariam ali no topo, e todas as demais nações do mundo serviriam o Messias, assentado no seu trono em Jerusalém. Seria um reino então de glória, de paz, de prosperidade, mas Deus julgaria o mundo. A Shalom para os judeus seria essa promessa que se cumpriria um dia. Os judeus não compreenderam, no entanto, que quando os profetas falavam de Shalom, de restauração, de vinda do Messias, eles estavam falando de duas vindas, da primeira e da segunda vinda do Messias. Por isso eles não perceberam ou não quiseram acreditar quando Jesus veio e reinou sobre nós. E inaugurou o reino aqui na terra. Porque eles esperavam um rei que fosse poderoso, que fosse cheio de riquezas. Não um Deus pobre, um rei pobre, nascido num lugar humilde, numa terra humilde, que foi assumindo a postura de servo, se humilhando até a morte de cruz. Cadê a espada? Cadê a conquista política, militar? Cadê a nossa vitória? Nós não fomos colocados num lugar de destaque, diziam os judeus. Esse não pode ser o Messias, porque ele prega um reino de paz, um reino de amor. E ele fala de coisas que a gente não quer ouvir, que tem a ver com mudança de coração. Aqueles que aceitam Jesus como Messias passam a viver desde já essa realidade da Shalom, do reino de Deus, a paz, o amor e o livramento da ira. Porque se tem algo que a gente precisa perceber, é que nós vivemos um tempo em que a graça de Deus foi derramada. O que era para ser dado a nós como castigo por causa do pecado era a morte. E essa é a grande má notícia para a gente hoje. Nós estávamos fadados à morte, ao sofrimento eterno, à separação eterna de Deus. A morte física passa a fazer parte da condição humana, não era o plano de Deus, mas principalmente a morte espiritual, que é a separação do Deus Criador, separação para sempre da presença de Deus. E nós vivemos essa realidade hoje, de nascermos pecadores e de estarmos condenados a morrer, mas morrer fisicamente apenas, porque aquele que se rende ao Rei do Reino, aquele que se entrega a Jesus, passa a ter a possibilidade de uma nova vida, de uma vida eterna, de já desfrutar das realidades do reino. Mas falando em má notícia, eu tenho mais uma má notícia para te dar. O seu candidato não vai salvar o Brasil. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a gente tem a péssima mania de se apoiar em pessoas e criar expectativas, ilusões de que vamos ser salvos, agora sim a coisa vai. Agora sim. Sexta-feira, estava aqui na porta com o Adilson e o rapaz que estava instalando o corrimão falou assim: melhor fechar essa porta, mas a partir de segunda-feira pode deixar a porta até aberta aqui que não vai ter mais problema. O Adilson fez a mesma coisa que vocês, deu essa risada. A gente tem a capacidade de acreditar que uma pessoa vai resolver todos os problemas. Um ser humano. Isso tem a ver com o tema de hoje. O reino do bem, ele é mais do que uma utopia. Ele é mais do que aquela ideia de que existe um lugar perfeito em que todas as coisas são resolvidas
e tudo se resolve facilmente, e todas as coisas funcionam, a educação funciona, a saúde funciona, a segurança funciona. Falar disso é uma utopia e a gente já está cansado de acreditar nisso, a gente já está desiludido, porque são 500 anos, mais de 500 anos de Brasil, na mesma situação, pecaminosa, apodrecida pelo pecado, adoecida pelo pecado. O mal invade todas as estruturas, públicas e privadas, atingindo todas as esferas sociais, políticas e econômicas. Mas a gente, às vezes, acredita nessa utopia. O que é utopia? Utopia, no grego, é o não lugar. O não. Topos, lugar. O não lugar. O lugar que não existe, o lugar que só existe na minha cabeça, na imaginação, no mundo das ideias, que eu gostaria muito que existisse. Olha o que diz o dicionário Michaelis a respeito de utopia. Qualquer descrição ou conceito imaginário de uma sociedade com um sistema social, político e econômico ideal, com leis justas e dirigentes e políticos verdadeiramente empenhados no bem-estar de seus membros. Como a gente gostaria de ver isso, de ter políticos, governantes empenhados em fazer o bem à sociedade, não a si mesmos, e não a querer engordar a sua conta bancária na Suíça, mas pensando no todo, naqueles que o elegeram. Como a gente gostaria de ver a justiça funcionando de maneira imparcial e justa. Utopia, um lugar. Thomas Moros escreveu a respeito da utopia, escreveu um livro que se chama Utopia, que ele se inspirou no livro de Platão, que também falava de um lugar ideal, um lugar onde tudo funcionava bem, tudo era perfeito, exatamente como essa descrição aqui. E a gente vai percebendo que o reino de Deus, o reino do bem, é mais que uma utopia, porque ele é possível, ele pode sair do papel, ele é viável, ele não nos frustra, ele não nos deixa chateado, magoado, decepcionado. E a respeito desse reino que a gente vai conversar hoje, mais uma vez, mais um pouquinho, e vai encerrar essa série com essa certeza de que existe uma outra alternativa. A semana passada, o pastor Renato leu aqui Atos capítulo 3, e naquele trecho da história, os apóstolos encontram um aleijado, que tinha nascido aleijado, e que pede esmola na porta do templo. Não sei se vocês lembram disso. Se você não viu, veja lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, essa palestra. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho dinheiro para te oferecer, mas eu tenho algo melhor para te oferecer. Levanta, anda, em nome de Jesus, levanta e anda. Imediatamente aquele homem foi curado, levantou e saiu andando, um homem de 40 anos, que mendigava a vida inteira. Perceba o movimento do rei, do reino. E nós vamos continuar então lendo essa história, que continua falando a respeito dessa situação, agora em Atos capítulo 4. Enquanto falavam ao povo, diz o texto, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já acontecia, anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás,
João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Mas vamos dar uma pausa aqui. Vamos parar um pouquinho aqui, antes de ouvir a resposta de Pedro, e perceber o que está acontecendo. Eles acabaram de curar aquele aleijado. Eles estão falando ao povo. Eles continuam falando a respeito da notícia da salvação em Jesus. E como consequência de viver o reino, algumas coisas acontecem. Existem algumas consequências quando a gente decide viver o reino do bem. A primeira delas é o confronto, a perseguição. Pedro e João foram confrontados ali, foram presos, porque ensinavam ao povo a respeito da esperança que há em Jesus, a boa notícia de que nós não vamos ficar mortos para sempre. Em Jesus há a possibilidade de um recomeço, de uma reconexão com Deus. Assim como ele diz, vocês mataram Jesus, mas ele não ficou morto. Nós também não ficaremos. Ele está pregando aqui o arrependimento, como a gente já viu algumas semanas. Ele insiste nisso. Há vida eterna, há salvação, há ressurreição dos mortos. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Quem são essas pessoas? Os religiosos da época. Isso é muito espantoso, porque os religiosos deveriam ser aqueles que apoiassem a mensagem do reino. No entanto, eles estão aqui confrontando Pedro e João. Principalmente os saduceus. Geram desconforto porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas Túlio, quem que é? O que é isso mesmo, os saduceus? Quem são os saduceus? Já ouvi falar de fariseu, né? Às vezes até uso no trânsito para xingar alguém. Seu fariseu! Né? Se tiver com adesivo assim de que é discípulo de Jesus, ou tem aquele peixinho, aí você vê o cara furando o semáforo, você já chama ele de fariseu, né? Então vamos aprender mais um para você usar no trânsito. Seu saduceu! Quem eram os saduceus? Descendentes de Zadok, o sumo sacerdote. Eles eram de uma linhagem de sacerdotes. E que mais? Eles formavam um partido que controlava o templo e o alto clero. Eles eram assim a elite que tinha o poder político e religioso nas mãos. Eram muito poderosos, muito influentes, muito manipuladores, usavam o poder da maneira como queriam e só aceitavam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia judaico-cristã. O restante era secundário. Por isso eles não acreditavam naquilo que os profetas haviam dito, nas profecias sobre o Messias e principalmente na ressurreição. Para eles, isso não era algo viável. E João e Pedro estão ensinando ali que Jesus foi ressuscitado dos mortos. E assim como Jesus ressuscitou, aqueles que depositam a sua confiança em Jesus vão também experimentar a ressurreição do seu corpo um dia. A doutrina da ressurreição, ela é uma doutrina fundamental aqui em Atos. Todo tempo, Pedro, Paulo, a gente ouve eles proclamando essa doutrina para os judeus e para os não-judeus. Porque eles foram testemunhas da ressurreição. Isso era um pré-requisito, inclusive, para ser um apóstolo, ser testemunha. Mas os saduceus não acreditavam nisso. Mas há uma segunda consequência quando a gente decide viver o bem, o reino do bem. Sabe o que acontece? O reino se expande. Isso é talvez ruim para a gente, porque as perseguições aumentam, os confrontos aumentam.
mas é bom para o reino de Deus. O texto diz que muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Nos capítulos anteriores a gente viu Pedro pregando e 3.000 homens se convertendo, se rendendo a Jesus. Agora mais 2.000, totalizando 5.000 pessoas se rendem a Jesus. Mensagem poderosa. O reino do bem é muito mais do que uma utopia por isso, porque ele gera nova realidade de vida, prometida pelo próprio Deus, que foi inaugurada por Jesus. E quando a gente vai em direção a esse reino, e a gente vive essa realidade, a gente anuncia a salvação em Jesus, sabe o que acontece? O reino se expande. O reino prospera. Os saduceus, os fariseus, os religiosos da época aqui, estavam tentando sabotar. Mas o reino continua crescendo, expandindo. Me impressiona alguns falsos profetas da nossa era, alguns pastores que prometem às pessoas em suas igrejas que aqueles que se renderem a Jesus estarão livres de dores, de sofrimentos, não vão passar mais por problemas, pelo contrário, serão prósperos financeiramente, só vão ter coisas boas para viver. Jesus em nenhum momento prometeu isso aos seus discípulos, pelo contrário, ele disse: você quer ser meu discípulo, minha discípula? Pega a sua cruz e me segue. Vai ter problema sim, vocês vão sofrer perseguição sim, vai ser complicado, mas eu vou estar com vocês. Quando nós, discípulos e discípulas de Jesus, cumprimos a ordem dele de ir pelo mundo, por onde a gente estiver, proclamando a respeito da notícia da salvação, batizando aqueles que se rendem a Jesus e ensinando-os a guardar aquilo que Jesus ensinou, ele estará com a gente todos os dias, enquanto a gente estiver obedecendo a essa ordem. E é isso que a gente tem feito aqui. Domingo após domingo, a gente se reúne aqui para falar a respeito daquilo que Jesus falou, ensinar, compartilhar dessa mensagem. É isso que a gente faz nos grupos pequenos ao longo da semana. E mais, a gente se reúne aqui para agradecer a Deus pela salvação em Jesus, pela graça misericordiosa que nos alcança, essa graça maravilhosa que nos atinge em cheio e nos permite, então, vida plena, vida abundante. Por isso, quando você no domingo está se aprontando, se eu fosse você, eu sairia de casa mais cedo, para chegar aqui, pelo menos no horário. Às vezes a gente meio que negligencia e não leva tão a sério esse primeiro momento do nosso encontro, que é o momento da cantoria, dizem alguns, o momento das músicas, o momento da adoração a Deus, da gratidão ao Senhor Jesus pelo que Ele fez por nós na cruz. É muito importante. É o que a gente pode oferecer para Ele. É a única coisa que a gente pode oferecer, porque não tem nada que a gente possa fazer, além de agradecê-lo, de sermos felizes pela salvação em Jesus, porque Ele nos dá de presente. Então, não despreze esse primeiro momento do nosso encontro. Não venha só para a palestra, porque não é só reflexão que a gente precisa também abastecer o nosso coração da convivência com outras pessoas e também da gratidão a Deus. Esse é o reino do bem em ação. E a gente vê isso acontecendo aqui. Deixa de ser utopia e passa a ser algo atingível, alcançável, quando a gente se conecta com Deus Criador. A resposta de Pedro vem na sequência sobre aquela pergunta: com que autoridade, em nome de quem vocês realizaram essa cura? E Pedro responde: autoridades e líderes religiosos
líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação a favor de um aleijado. Que absurdo, né? E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Perceba, Pedro está ali, numa situação meio que coagido pela liderança. Talvez na cabeça dele e de João esteja assim, puxa, esses mesmos caras foram os caras que julgaram e mataram Jesus. Pedrão, João acho que falou, acho que de hoje a gente não passa, deu ruim pra gente. E Pedro, ao invés de se acovardar, ao invés de se apequenar, de sentar e chorar, ele vai lá e enfrenta. E responde com muita educação, mas aproveita uma oportunidade. Ele diz, vocês querem saber quem curou? Como que foi? Saibam que, pelo nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que ressuscitou dos mortos e mais uma vez prega a respeito da vida eterna em Jesus. Quantas vezes a gente sofre um mini bullying e já fica cheio de mimimi e fala, ai, estão me perseguindo no trabalho, só porque eu sou cristão. Ai, estão me perseguindo na escola, na faculdade, só porque eu frequento a igreja, só porque eu disse que eu leio a Bíblia. Que bom! Que ótimo! Porque é assim mesmo, é assim que vai ser. Aproveita que agora você está com a marca de que todo mundo já sabe que você é cristão e fala mesmo. Eu sou, eu acredito, e o que Jesus disse foi isso. Há esperança sim para esse mundo caótico, e essa esperança não está em Bolsonaro ou em Haddad, mas está no próprio Rei dos Reis, o Rei do Reino. Não se acovarde. Não tenha medo de abrir a sua boca e dizer isso. Não tenha medo de levantar essa bandeira. A gente levantou aí ao longo do mês de outubro tantas bandeiras partidárias. A gente teve coragem de postar tanta palhaçada, tanto conteúdo bélico, tanta agressividade. Falou coisa que não devia. Agora a gente não vai ter coragem de falar aquilo que é a verdade, que é a esperança do mundo? Pedro continua dizendo, pois é a respeito desse Jesus que se diz, e aí ele cita uma parte do Salmo que nós lemos também na liturgia com a Fernanda, um pedaço. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do nome em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Ele continua pregando, usando a palavra que eles tinham na época, a Bíblia da época, e mostrando. Jesus é aquela pedra que foi rejeitada, a pedra angular, sobre a qual o alicerce foi lançado, o reino foi inaugurado, e agora nós estamos construindo sobre essa rocha o reino de Deus. É fundado nele, no nome poderoso, o nome capaz de curar as pernas de uma pessoa deficiente, o nome capaz de ressuscitar pessoas que estavam mortas, o nome capaz de nos salvar da perdição eterna, da separação eterna. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram de bocas abertas, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, eram pessoas sem curso de teologia, exceto aquele curso de 3 aninhos que eles fizeram com Jesus, né? Não sei que curso de teologia poderia superar esse, né, Franklin? Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Como eu queria que alguém dissesse isso de mim. Você, Túlio, só pelo seu jeito aí torto de andar, dá para ver, você
Você andava com Jesus. Você caminhava com Jesus. Você esteve com Jesus. Você tem caminhado com Jesus. Eles reconhecem. Esses andaram com Jesus. Olha o jeito que eles falam. Olha o que eles ensinam. Olha a maneira como eles agem. Com bondade, com mansidão, com domínio próprio, com perdão. Fruto do Espírito Santo de Deus que está dentro deles. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles, prova concreta do poder de Deus. Assim ordenaram que Pedro e João fossem tirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente não tem como segurar eles. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Está todo mundo comentando. E não é fake news. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, a mensagem verdadeira, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. É isso que a gente vai fazer. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Já que a gente não pode prender esses dois, porque a gente não tem como, a gente não tem motivo, então sabe o que nós vamos fazer? Abafar o caso. Vamos sufocar esse reino que está fermentando aí. Vamos esmagar esse movimento. Vamos apequenar. Sabe por quê que eles fazem isso? Para que, parando de falar do nome de Jesus, o reino murchasse e o movimento acabasse. Porque eles sabiam que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Ele levantou aquele homem aleijado. O nome de Jesus tem feito tudo isso. 5.000 pessoas, não é possível. Até o diabo reconhece e treme diante desse nome, porque ele sabe que é um nome poderoso, um nome que está acima de todo nome. Por isso, não há nome melhor para estar na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. Pedro e João responderam, porém: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele. É sério isso? Seria isso um bom negócio, a gente deixar de colocar a nossa esperança no Deus Criador para colocar a esperança em pessoas, em seres humanos? É fria. Estou fora. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A gente só não vai parar porque a gente não quer, não pode, mas porque a gente não quer parar de falar. Aquilo que a gente viveu e experimentou com Jesus é maravilhoso, é apaixonante. E eu quero contar para todo mundo o que a gente viu. A gente experimentou e quer que a nossa família saiba, que os nossos amigos saibam, que os nossos vizinhos saibam, que as pessoas que moram do outro lado do mar saibam. Porque nós caminhamos com Ele. Inclusive sobre as águas, né? Pedro caminhou com Jesus. Nós não podemos nem queremos parar de contar o que vimos e vivemos com Jesus. E após, então, algumas tentativas mais de ameaça, soltaram Pedro e João, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. A consequência é o louvor, é o reconhecimento da glória de Deus. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes se levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó
Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Perceba aqui, eles vão até os irmãos, amigos, contam o que tinha acontecido e imediatamente se levanta um clamor. E a primeira coisa que eles dizem, a primeira palavra que sai da boca deles é despotés, que em grego significa soberano Senhor, reconhecendo que ele era a autoridade máxima. Esse termo era usado para denominar exatamente isso, proprietário de escravos, alguém que era a autoridade de poder inquestionável. E eles mencionam a Deus, se relacionam com Deus dessa maneira, reconhecendo o poder e a soberania desse Deus. Eles reconhecem o conselho, o sinédrio. Sim, eles podem fazer muitas ameaças, proibições e tentar silenciar a igreja de Cristo que está nascendo. Mas a autoridade deles está sujeita, está debaixo da autoridade do próprio Deus. Os decretos dos homens não podem passar por cima dos decretos divinos. Por isso, o reino do bem é mais do que uma utopia, porque ele se torna realidade, porque o poder de Deus é real. É interessante que eles continuam orando, porque as nações se enfureceram tanto, aqui citando o Salmo 2, Salmo de Davi, porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Há uma perseguição, esse mundo está perdido, Senhor. Eles reconhecem isso e falam, de fato isso aconteceu aqui nessa cidade, está acontecendo. Pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Aqui eles estão lamentando, lembrando o que foi feito com Jesus. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Nada foge do controle de Deus. Tudo está dentro do plano perfeito do Deus Criador. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. É impressionante essa oração, que no momento que eles vivem de perseguição, eles não pedem por eles pedem coragem para continuar falando, anunciando. Não é uma oração focada no seu próprio umbigo, mas é uma oração que pede sinais e maravilhas que sejam para curar as pessoas, não para se beneficiar, se abençoarem, mas que sejam realizados pelo nome de Jesus, para a glória de Deus, para a expansão do reino, para que o reino continue sendo propagado. A oração deles é atendida. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eles pediram coragem? Deus derramou coragem por meio do Espírito Santo. Peça coragem. Se está faltando coragem, peça coragem a Deus para viver essa realidade do reino. Eles saíram a partir dali, daquele momento, aquele tremor, tremeu o lugar e aquilo que meio que movimentou e os impulsionou para seguirem. O poder de Deus se manifestou. Consequência disso, todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Não era metade, não era 75%, tudo o que tinham,
Com grande poder os apóstolos davam testemunho, falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Os frutos do reino de Deus são visíveis. A unidade de coração e de mente, a generosidade é presente, o senso de coletividade, de que nós precisamos repartir. Como eu posso ter tanto e o meu irmão em Cristo Jesus não ter nada para comer? Talvez isso não faça muito sentido para a gente, porque a gente vive num estado rico, a nossa cidade é riquíssima, a gente não entra em contato com a pobreza todo dia, toda hora. Mas se a gente pega um avião e vai para o Nordeste, para o sertão da Bahia, para o Maranhão, e a gente se depara com gente que não tem água encanada, que não tem um mínimo de saneamento básico, que não tem comida para passar o dia bem alimentado, que não tem sapato para calçar, que não tem roupa limpa e cheirosa como a nossa, são trapos, fedidos. Quando eu tive em Poção, na Bahia, em 2009, numa viagem missionária, eu voltei só com a minha roupa do corpo e com o meu Crocs, porque o Crocs é tão feio que ninguém quis. Eu fui tão impactado por aquilo, que eu deixei toda a minha roupa lá, o meu tênis. E eu lembro a hora que um menino calçou o meu tênis, ele parecia o Papaléguas, assim, andando, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Nunca tinha calçado um tênis na vida. Só um chinelinho de dedo, bem velhinho. Eu lembro de uma pergunta que me fizeram na segunda vez que eu fui para lá, no ano seguinte, e um dos homens me perguntou: quanto que é que você pagou para alugar esse carro aí? Eu fiquei meio envergonhado, né? R$60 a diária. O olho daquele homem ficou arregalado. R$60 por dia? Não ganha isso num mês. E a gente tem coragem de falar: que distribuição de renda o quê? Tem que ensinar a pescar, não dar o peixe. Fala isso para a criança que está ali esperando a mãe cozinhar uma comida que não tem, para matar a fome que ela está há dias. Se o nosso coração está inteiro no reino, a consequência é generosidade. Repartir o que eu tenho. É natural, é espontâneo. Ao ponto de, olha só o que diz o texto: entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, olha esse caso aqui, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía, uma terra, e entregou o dinheiro aos apóstolos. Vamos repartir o que a gente tem. Foi o que eles fizeram ali. A gente se apega. Quando anuncia que o Natal Sem Fome já está vendendo os ingressos para o kart cross, a gente já põe a mão na carteira e fala: tá bom, mas quanto é? Né? O quê? Tudo isso? R$35? É isso, Milen? É. R$35? Tudo isso para projetos sociais? Nossa, pesado, né? Se for eu e meus filhos. Não havia necessitados entre eles. Não precisava de programa bolsa que fosse família, bolsa escola, bolsa merenda, bolsa gás. Simplesmente acabou.
O reino do bem, ele se contrapõe ao reino do eu, o meu reino. E quantas vezes as nossas atitudes são totalmente focadas no nosso próprio reino. Quantas vezes falta coragem para a gente assumir uma postura de discípulo. Muitas vezes as nossas atitudes são anti-reino. Elas abafam o reino. Elas apagam a chama. Elas deixam bem semi-transparente a imagem, ao invés de estar bem colorido, bem nítido. O Rei do Reino é o nosso Deus. Falta atitude, falta coragem, falta paixão, falta prioridade. A gente precisa se arrepender disso e se render a esse Deus. A gente precisa voltar a se deslumbrar com o Senhor, com o seu reino e agir. Falar mais daquilo que a gente vive com Jesus, da experiência que a gente tem com Ele, como fizeram Pedro e João. Isso tem que ser algo apaixonante, mais do que qualquer outra coisa, do que trabalho, do que os nossos hobbies, as nossas viagens, os vinhos que a gente toma, a política, prazeres mil. Nós precisamos nos apaixonar pelo reino, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos amigos também se apaixonem. Como é que eles vão se empolgar com uma coisa que nem a gente está empolgado? É curioso como as nossas fotos no Instagram, elas dizem muito sobre as nossas paixões, sobre aquilo que está no nosso coração. As nossas conversas no WhatsApp, os nossos investimentos financeiros, as nossas agendas. Eu coloquei aqui essa imagem com a hashtag TBT. Não sei se você já viu isso, se você sabe o que é isso. Isso significa Throwback Thursday, um movimento que começou há algum tempo de saudosismo, de postar uma foto de algo gostoso, algo bom que aconteceu há um tempo atrás. E como eu vejo, e eu mesmo posto, tanta coisa a respeito do meu próprio reino, do meu próprio umbigo. Eu queria, daqui a alguns anos, olhar para trás e ver as TBTs, nossas TBTs, falando mais do que a gente viveu aqui, do momento que a gente estava aqui e Deus falou com a gente. E foi tremendo, e foi maravilhoso, e é tão bom que eu tenho que publicar nas redes sociais. Mais apaixonado do que o meu trabalho, mais apaixonado do que os meus filhos, eu tenho que ser apaixonado pelo reino de Deus. Onde está o seu coração? Na construção do reino do bem? Ou dos seus desejos e vontades? Mário Sérgio Cortella fala da utopia. Eu gosto muito dele. Ele diz: a palavra utopia no original do grego arcaico não significa lugar nenhum ou impossível, mas significa ainda não. Imagine ele dizendo, não eu dizendo, ainda não, né? Isso me lembra do que a própria Bíblia diz em Apocalipse. A teologia chama isso de já, ainda não. O reino já foi inaugurado, já começou, mas ainda não está pronto, não está concluído. Já começou. Jesus inaugurou. Ele é a pedra inaugural, a pedra angular. Ele é a base dessa construção. Mas ainda tem mais a ser construído. E agora, está comigo e com você, a bola está no nosso pé. Quem vai fazer esse reino se expandir somos nós. Olha o que diz o texto de Apocalipse 21, de 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre.
Essa é a promessa de um reino que vai ser maravilhoso. O cristianismo acredita que quem vai fazer as coisas novas é o Rei Jesus, não é uma pessoa humana qualquer. Enquanto isso, claro, nós podemos sim manifestar com as nossas boas obras de amor, de justiça, dizendo: o reino vem, como a gente cantou agora há pouco. O reino vem para aqueles que estão esperando e para aqueles que não estão esperando. Por isso cabe a gente anunciar: ainda não chegou a hora, mas já começou. E quem vai trazer a solução não é nenhum político, não é nenhum ser humano. Acreditar nisso é ter uma utopia idólatra. Enquanto a gente votava hoje, sabe o que acontecia? Jesus continuava a reinar soberanamente, como Ele tem feito por toda a eternidade. Sabe o que vai acontecer amanhã? Jesus vai continuar reinando soberanamente. E nós podemos fazer parte dessa história, a grande história que Deus está escrevendo. O ponto principal do cristianismo é, diz N.T. Wright, que ele oferece uma história que é a história do mundo inteiro. É a verdade pública. Nós temos a oportunidade de fazer parte dessa história. Deus nos chama para fazer parte da história que Ele está escrevendo. Ele governa a história, Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo está caótico, Ele não perde o controle. O nosso papel, então, é olhar para esse Rei e saber que Ele é poderoso e anunciar as boas notícias do reino, dizendo: o Rei do reino um dia vai voltar e vai restaurar todo esse caos. A igreja de Jesus é chamada, é convidada a participar disso, a ser aquele que evidencia, não apenas esperar na promessa de um dia a restauração vai acontecer, mas apontar para o fato de que em Cristo há um novo poder e que o reino já foi inaugurado. Por isso o desafio para nós é esse. Viva a realidade do reino do bem em seu dia a dia. Viva. Não faça de conta. Viva de fato. Viva. Conte a boa notícia da salvação em Jesus por onde você passar, com a sua maneira de viver íntegra, no trabalho, nos negócios, recusando aquilo que é ilícito. Seja um profissional excelente. Seja um estudante excelente. Se recuse a fazer algo pela metade, mal feito. Conte com as suas experiências, aquilo que você tem vivido com Jesus, o que Ele tem feito na sua vida. Não precisa subir aqui e pregar e falar. Não precisa ser formado em teologia. Pedro e João não eram, mas eles andavam com Jesus, isso era suficiente. Eles andaram com Jesus e eles falaram a respeito dessa experiência. Haja de acordo com os valores do reino. Não absorva aquilo que a cultura diz, mas todo mundo faz, mas eu não faço, porque Jesus não faria, e se Jesus não faria, eu também não faço, e não farei. É difícil. Tem horas que é mais fácil, tem horas que é mais difícil. A perna treme, porque eu vou perder o cliente, porque eu vou perder esse negócio, porque eu vou, puxa vida, perder essa grande oportunidade. Eu vou deixar de ser um cara bem-quisto pela sociedade, talvez. Eu vou deixar de ser popular. Mas os valores do reino, quando a gente semeia, a consequência são frutos. Frutos para a nossa vida, para a nossa comunidade, mas que extrapolam, que extravasam. Porque igreja
não é um grupo que se reúne e fica aqui. A igreja somos nós. Nós somos chamados para ir para fora e levar essa boa notícia de que o reino já começou, o reino do bem.